Oi pessoal, eu decidi fazer um videozinho rapidinho hoje, porque muita gente tem me perguntado como que eu vim para os Estados Unidos legalmente. A minha história é longa, tá? Eu já tive vários vistos diferentes, já tive J1, já tive B1, B2 que é de turista, já tive F1 de estudante, hoje eu tenho Green Card. Mas eu vou falar do meu primeiro visto, que me permitiu vir pra cá legalmente, morar, trabalhar, ter carteira de motorista, ter Social Security, tudo aqui nos Estados Unidos durante 2 anos, que foi o visto de J1 para au pairs. Se você já conhece o programa de au pair e você está assistindo esse vídeo só para se familiarizar um pouco mais com a minha experiência, segura um pouquinho aí, que pra quem não conhece o programa de au pair, eu vou rapidinho tentar resumir o que é o programa de au pair. Basicamente, esse programa de au pair é um programa de intercâmbio regulamentado pelo governo americano. É tudo legalizado, você vai vir pra cá com tudo certinho, sua papelada, seu visto. No que consiste? Basicamente, famílias americanas que precisam de babás vão procurar uma pessoa para trabalhar e morar na casa deles que morem em outro país. Então, existem agências nos Estados Unidos que trabalham juntando quem quer ir para os Estados Unidos trabalhar como babá com famílias que estão nos Estados Unidos e precisam de uma babá. E aí, várias agências de intercâmbio no Brasil têm parcerias com essas agências para oferecer essas pessoas que estão a fim de ir para os Estados Unidos para ser babá. É claro que a maioria das pessoas que fazem esse programa de au pair são mulheres, mas homens também podem fazer. Para você ser babá nos Estados Unidos, vai variar muito dependendo da família que você for, e você vai ter o poder de escolha, você não vai, tipo assim, ser enviado para uma família sem saber. Você pode sim entrar em contato com uma família, e aí você não gostou muito deles, não gostou da idade das crianças, não gostou do que eles estão pedindo para você fazer, você pode falar não. Mas se você encontrar uma família e tudo que eles falarem, você fala assim, eu topo fazer isso, gostei deles, gostei da cidade onde eles moram, vou. Aí você vai fechar o match. Só que para fechar esse match, você precisa ter vários pré-requisitos. Por exemplo, você precisa ter entre 18 e 27 anos. Se você é maior de 27 anos, desculpa, mas você não pode participar desse programa. Se você tem menos de 18 anos, você vai ter que esperar completar a maioridade para poder ir. Você também vai precisar ter carteira de motorista, porque uma das coisas que às vezes eles pedem é para você dirigir lá. E aí você tem que ter carteira de motorista no Brasil. Chegando lá, você pode fazer uma carteira de motorista do estado que você for. Você precisa também ser solteiro ou solteira e não ter filhos, tá? Não pode ter filhos. Solteiro, claro, você pode estar namorando, mas você não pode ser casado. Você também precisa ter completado o 2º grau completo, precisa ter se formado no terceirão e precisa ter um inglês intermediário. Esse inglês, ele vai variar muito, sabe? Mas você precisa, pelo menos, poder conversar o básico. Para pensar. Você vai estar morando com americanos e você vai estar cuidando de crianças americanas. Se você não conseguir se comunicar o básico, vai ser muito difícil. Se o seu inglês for muito ruim, eles já vão falar assim, essa pessoa tem um inglês muito ruim, eu não quero que ele venha pra minha casa ou ela venha pra minha casa porque a gente não vai conseguir se comunicar. Então, assim, é importante ter um inglês intermediário. Não precisa ser um inglês incrível, porque uma parte muito legal do programa de au pair é que você pode estudar inglês lá nos Estados Unidos. Se você já fala um inglês incrível, você pode estudar outras coisas. Você pode escolher um outro curso, sei lá, um curso de fotografia ou, sei lá, alguma coisa que você gosta de fazer. Mas se o seu inglês ainda é intermediário, você pode fazer um curso de inglês para melhorar e ficar assim muito bom, muito boa no inglês. Mas a parte mais importante, claro, né? Se você tá indo trabalhar como babá, você precisa ter experiência com criança. Eu, por exemplo, não tinha experiência com criança quando eu quis ser au pair. Então, o que eu fiz? Primeiro, o meu irmão e a minha cunhada tinham acabado de ter um bebê. Eu meio que usei meu sobrinho como cobaia, tipo, trocava fralda, dava mamadeira, botava pra dormir, dava banho e tal. E eu também fui no Sesc da minha cidade para ser voluntária de várias atividades que tinham com criança. Então, tipo, acampamento de férias, aulas de, tipo, esporte, essas coisas. Eles deixaram que eu fosse, tipo, uma voluntária, eu não recebi nada para trabalhar, mas em troca, eles iam documentar que eu tinha trabalhado todas aquelas horas. Você precisa ter essa experiência, não só como pré-requisito do programa, mas também para você não chegar lá e, tipo assim, você mentiu, você falou que tinha experiência, não tem, aí você tá completamente perdida. Eles podem não gostar de você e pedirem pra trocar, pra você sair da casa deles e eles pegarem uma outra pessoa, e você tem que achar uma outra família, porque você já vai estar lá nos Estados Unidos, né? Em vez de te mandarem já de volta pro Brasil, você tem a oportunidade de tentar achar uma outra família, mas se você realmente não tem essa experiência, vai ser difícil você encontrar família. Eu, por exemplo, nunca tinha morado com crianças, assim, nunca tinha sido uma babá que morava na casa.
Tudo isso eu aprendi com a experiência mesmo. Mas eu tava com a minha mente aberta, tava assim disposta a aprender. Resumidamente, esse é o programa. Talvez tenha algumas pequenas regras que mudem de agência para agência, mas basicamente é isso. O que eu posso dizer sobre tirar o visto J1 para au pair é que eles vão testar o seu inglês, porque como é um programa regulamentado pelo próprio governo e uma das regras é que você fale bem o inglês, provavelmente eles vão querer testar, né? Porque se você não tem o inglês, assim, básico do básico, eles vão saber que você não vai ser uma boa candidata ou um bom candidato para o trabalho. Se você for fazer o programa de au pair e você for para sua entrevista do visto, deixe muito claro para eles que você vai ser au pair, que você vai curtir essa experiência e tal, mas que você vai voltar. Uma coisa que, assim, independente de qualquer visto que você for tirar, que é sempre problema, é quando eles percebem que você tá indo pra não voltar mais. Porque um visto é uma permissão para que você entre no país para fazer uma coisa específica. Se você tá indo com outros planos, por exemplo, planos de morar pra sempre lá, não voltar mais, eles podem ser que não te deem um visto. Então, contanto que você tenha um inglês ok, que você deixa assim bem claro que você vai lá pra curtir, pra aprimorar o seu inglês, pra viver nos Estados Unidos, e depois você vai voltar, por exemplo, porque você quer fazer uma faculdade, ou você quer trabalhar, ou você quer fazer uma pós, ou você quer, sei lá, você tem um namorado, você quer casar e ter filhos e tal. Diga assim, algo que mostre que você tem planos de voltar. Se você fizer isso, eu acredito que vai ser tranquilo você tirar o seu visto. Eu fui au pair de 2010 a 2012. Eu passei por 3 famílias diferentes. A minha experiência foi muito positiva. Eu tive uma família muito boa, uma família ruim e uma família muito boa. O que eu posso dizer pra vocês é que nenhuma família vai ser perfeita. Ninguém vai te oferecer uma experiência perfeita porque ninguém é perfeito. Todo mundo tem seus dias, todo mundo tem certas coisinhas que não bate muito, mas você tem que estar com a mente aberta. Vocês acham que o meu sonho, me formando na faculdade, era ser babá? Não. Não era meu sonho ser babá. O meu sonho era morar nos Estados Unidos. E para fazer esse sonho acontecer, como eu não tinha dinheiro, não tinha condições financeiras, a minha família também não tinha condições financeiras, eu tive que procurar alternativas. Esse programa de au pair me permitia ir atrás do meu sonho e para isso eu precisava ser babá. Então, em momento algum, foi um problema para mim ser babá, porque eu sabia que eu estava mais perto do meu sonho. É uma obrigação sua cuidar das crianças, amar, ensinar para essas crianças, respeitar esse casal com quem você tá morando, mas entender muito bem os limites das coisas. Se você tiver numa família que eles não te tratam bem, que eles te olham com desdém, que eles pedem pra você fazer coisas que você não precisa fazer, que eles te fazem te sentir mal, que eles te privam de coisas que te fazem feliz, gente, isso é um programa de intercâmbio, isso é pra ser uma experiência legal. Vaza, entendeu? Se você chega numa família como eu cheguei, lá na East Coast, em Maryland, que era uma família muito problema, pede pra sair, porque ninguém é obrigado a sair de casa, né, do Brasil, com a sua família, ter aquele monte de esperança de ter sei lá, uma oportunidade super legal nos Estados Unidos e sofrer, entendeu? E acontece muito, muitas meninas comem o pão que o diabo amassou na mão de certas famílias, porque tem gente que é louca, porque eles têm umas regras muito, assim, fora da realidade, eles têm expectativas fora da realidade, mas a gente precisa saber o nosso valor e falar assim, ó, eu não vim aqui pra isso, querida, entendeu? Eu não tenho problema nenhum, eu limpo bunda de criança, a criança vomitou, eu limpo, a criança sujou, eu limpo, fez bagunça, eu arrumo, enquanto eu estiver trabalhando. Se eu não estiver mais trabalhando, não é obrigação minha. Se eu não for tratada com respeito, se não me pedirem as coisas com respeito, com educação, eu também não sou obrigada a aceitar. Mas como eu sempre fiz tudo o que era esperado de mim, fiz até além, sabe? Como eu sei que eu era uma pessoa a mais na casa e tava ali, né, querendo ou não, tirando a privacidade das pessoas, eu sempre tentei ficar no meu cantinho, só participar de coisas quando realmente eu era chamada ou quando eu percebia que a minha presença ia, sabe, acrescentar e tal, sempre respeitei. Pense no programa de au pair, tá? Eu estou aqui com uma pessoa que sofreu um pouquinho, mas que mesmo assim eu recomendo muito, porque hoje é 2020, 10 anos depois, e eu ainda estou nos Estados Unidos, e o programa de au pair foi a porta de entrada para eu
desenvolver assim a minha vida aqui, o meu sonho de viver aqui. Porque uma coisa que é muito legal, inclusive, que eu vou falar aqui, uma vez que você tirou um visto e você cumpriu com todas as regras desse visto, por exemplo, o visto de au pair, você vai e volta, né? Então eu tive o visto de au pair, fiz o programa, fui, voltei, ou seja, depois que eu fui tentar tirar outro visto, que o visto seguinte foi o visto de turista, eu acho que eles me deram o visto de turista porque eles viram que eu tinha tirado um visto antes e que eu tinha cumprido todas as regras do visto, que eu fui, que eu voltei pro Brasil, como eu falei que eu ia voltar, então eles falaram assim, acredito nessa pessoa, vou dar o visto de turista pra ela, porque ela já teve a oportunidade de fazer coisa errada, né, de burlar, de ficar mais do tempo e tal, e não, ela cumpriu as regras e ela voltou no tempo certinho. E aí fui visitar os Estados Unidos um pouco só pra matar a saudade. Na época o dólar não tava tão caro assim como tá hoje, então era fácil de viajar. E aí em 2015 eu decidi que eu ia voltar para os Estados Unidos de vez, e aí eu guardei mesmo um dinheiro e apliquei para o visto de estudante e fui aprovada no meu visto de estudante. E também acho que assim, o fato de eu sempre ter cumprido o que eu dizia nos meus vistos me ajudou a tirar o meu terceiro visto. E assim, gente, eu sei que eu tô falando de uma posição um pouquinho privilegiada, porque tem gente que às vezes tenta o primeiro visto e não consegue, sabe? Não consegue nem o primeiro visto para poder provar que realmente vai voltar e que tem boas intenções. Às vezes não é exatamente o que você quer, mas olha pra mim, 10 anos depois eu ainda estou aqui, como eu queria, morando aqui, chamando esse país de home e muito feliz e com muito mais sonhos pra realizar aí mais pra frente. Isso aí é uma outra conversa. Beijo pra vocês!